Para compor a mesa de abertura, nós convidamos a senhora Ana Cristina Barros, secretária de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, aqui representando a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O doutor Fábio Azim, secretário de Planejamento e Ordenamento da Pesca, aqui representando o ministro da Pesca e Aquicultura, Helder Barbalho. A doutora Mônica Brick Pérez, vice-presidente da Oceana e diretora-geral da Oceana no Brasil. Gostaríamos de agradecer a presença de autoridades e gestores dos Ministérios da Pesca e Aquicultura e Meio Ambiente, pesquisadores e acadêmicos nacionais e internacionais, representantes do setor pesqueiro, da sociedade civil, pescadores e pescadoras, além de senhoras e senhores do público presente, e que nos acompanham também em transmissão ao vivo pela página do evento na internet. O primeiro simpósio internacional sobre o manejo da pesca marinha no Brasil, desafios e oportunidades, tem como objetivo discutir experiências, estudos e exemplos de modelos e ferramentas de manejo de pesca voltados tanto para a recuperação e manutenção dos estoques, quanto para o rendimento econômico das pescarias. Para dar início aos trabalhos, convido a anfitriã deste encontro, a diretora-geral da Oceana no Brasil, doutora Mônica Brick Pérez, para uma saudação. Oi. A tradução simultânea. Está todo mundo. Bom, eu tinha até preparado Perdão. Antes de iniciar, só um lembrete. Foreigner visitors that haven't got their earphones, there are some available here. Nós temos tradução simultânea para aqueles que precisem. Bom, é bárbaro ver todo mundo que eu conheci minha vida inteira e trabalhei, né? Eu tinha preparado umas palavras, mas eu acho que não precisa. É bom demais mesmo. Eu queria dar, então, boas-vindas, né? E agradecer a presença de vocês todos aqui no evento e também as pessoas que estão acompanhando a gente pelo site. Eu queria cumprimentar a Ana Cristina, representando a Isabela, a ministra, e o Fábio Azim, representando o ministro. Queria agradecer a presença dos nossos palestrantes, em especial Beatriz Padovani Ferreira, da Universidade Federal de Pernambuco, e Paulo Ricardo Pesuto, que além da Univale, que além de palestrantes, nos ajudaram, formaram um conselho científico e ajudaram a gente a pensar pessoas e temas, né, que a gente deveria abordar. Né, foram pessoas importantes. Bom, aos palestrantes, nós temos gente que viajou de muito longe, né, do outro lado do mundo, passou a noite viajando, e eu queria agradecer muito a presença dessas pessoas. Dr. Daniel Pauly, da Universidade British Columbia, do Canadá, e é do nosso board, do board da Oceana, do Conselho Diretor. David Smith, da CIRO, que é a agência científica da Austrália. Seria bom se as pessoas... It would be nice if you just see your faces. Dr. Steve Murawski, da Universidade Sul da Flórida. Johan Williams, I didn't see him, do Ministério da Pesca da Noruega. Miriam Fernandes, doutora Miriam Fernandes, da Universidade Católica do Chile, eu não vi ainda, provavelmente amanhã. Doutor Angel Pérez, José Angel Pérez, da Univale, obrigada. Michael Hirschfield, cientista-chefe e diretor de estratégias da Oceana Internacional. Mike tem nos ajudado nos primeiros passos da Oceana Brasil aqui,
e é minha grande inspiração profissional. Obrigada, Mike. Eu queria agradecer a presença de vários especialistas nacionais que vêm de todas as universidades da costa inteira do Brasil, né? Nós temos várias pessoas aqui, e sempre lembrar que a pesquisa e os estudos que essas pessoas fazem é o que nos segue, são os grandes conselheiros para a gente nesse momento, né? Então, eu queria agradecer a presença dos especialistas aqui. Eu não vou citar os nomes, porque eu posso esquecer alguém, mas amanhã a gente vai saber todos. Eu queria agradecer também a presença de várias lideranças da pesca e de sindicatos e de movimentos. Vocês são essenciais nessa discussão, né? Não existe discussão de gestão pesqueira sem o setor pesqueiro, e nós temos aqui um setor, várias ONGs, né? Várias organizações da sociedade civil que historicamente estiveram fora dessa discussão, né? Ao largo da discussão de gestão de pesca, e é muito legal ter um monte de gente já no barco com a gente, né? A gente tem várias pessoas de várias instituições de governo estadual e federal aqui, BGE, também não vou falar os nomes para não esquecer ninguém. Eu quero agradecer a minha equipe. Nunca foi tão fácil organizar um evento. Cheguei aqui hoje, estava tudo pronto, lindo. O agradecimento especial vai para a Michele Rocha, cadê a Michele? E a Lúcia Silva, que coordenaram a organização, toda a operação logística. Espetacular, obrigada, Michele e Lúcia. Gabriel Viana, que ajudou com toda a parte científica, contato com os especialistas. Ulisses, que organizou toda a parte de comunicação. Ulisses. E eu e o Antônio continuamos trabalhando na parte finalística, né? Não dava para parar. Eu estou realmente assim, super feliz de estar com vocês todos aqui. Eu acho que é uma oportunidade, é um momento oportuno, né, para a gente fazer essa discussão. A gente está comemorando com esse evento também o lançamento da Oceana no Brasil, né, a abertura do escritório. O escritório foi criado em julho de 2014, nós estamos fazendo um ano, né? A Oceana, para quem não sabe, é a maior organização internacional focada em proteção dos oceanos. Tem escritórios, além da União Europeia, Estados Unidos, Chile, Belize, e tem novos escritórios sendo abertos no Brasil, nas Filipinas e no Canadá. E é uma organização eminentemente científica. A gente acredita que a identificação dos problemas e as melhores soluções vêm da ciência e do conhecimento. Então, a gente investe, como organização, muito na parte científica. Então, esse simpósio tem a cara da Oceana, que é promover a discussão científica das recomendações. Nós, apesar da gente ser de uma organização internacional, que tem experiência internacional, o escritório, a organização, a Oceana Brasil, é uma organização brasileira, formada por uma equipe de brasileiros, que está pensando em soluções para a ZE brasileira, e vai descobrir quais são as soluções junto com os brasileiros. Então, nós temos a oportunidade de ter essa experiência que vem de muitos anos de outros países, mas a organização é brasileira. O Mike, a Margot e a Tess estão aqui, eles são do grupo de científico da Oceana, e se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre como que a Oceana funciona nos outros países, acho que eles vão gostar de contar, né? E, bom, nós temos quase 200 pessoas inscritas, presentes aqui, fora as pessoas que estão acompanhando a gente, e eu acho que isso tem um significado interessante, né? Acho que significa que nós todos temos o mesmo objetivo, né? Que é o objetivo de restabelecer a gestão pesqueira, proteger os oceanos e aumentar, garantir empregos, lucro, alimento, peixe,
segurança alimentar para nós, né? Então, eu queria dar boas-vindas, dizer que vocês são super bem-vindos. É uma oportunidade enorme ter vocês todos aqui com a gente, para a gente discutir o que nós queremos, né, para o Brasil. E eu espero que a gente tenha um evento legal, que a gente tenha 2 dias de discussão. E eu espero que a gente tire daqui assim uma identificação dos nossos principais desafios, dos nossos principais problemas, e as melhores recomendações para a gente começar a traçar um caminho por onde a gente vai. Se vocês precisarem de alguma coisa, procure a equipe. Eu espero que vocês estejam bem. Assim. Obrigada. Passamos a palavra ao Dr. Fábio Azin, secretário de Planejamento e Ordenamento da Pesca do Ministério da Pesca e Aquicultura. Muito boa noite. Agora sim. Bom, muito boa noite a todos. É uma enorme satisfação estar aqui hoje com vocês. Eu gostaria de cumprimentar a Mônica, cumprimentar a Ana Cristina e agradecer pelo convite da Oceana para podermos estar aqui nesse evento que eu reputo como da maior importância para o setor pesqueiro nacional. Eu brincava ali, conversando com alguns amigos que não via há algum tempo, que a sensação que eu tenho aqui é de estar revivendo um dos workshops nacionais do programa Revisê, em que a gente costumava encontrar velhos amigos da academia, misturado com uma reunião ampliada dos CPGs, que nós estamos criando nesse momento. Então, essa reunião é um misto das duas coisas e aponta exatamente na direção que nós estamos apontando no Ministério da Pesca. Aponta para a convicção, para a certeza de que a gestão pesqueira ela só pode existir se ela se edificar nos 3 pilares da estatística pesqueira, da geração de dados científicos e da gestão participativa. E isso se faz através dos comitês permanentes de gestão. Antes de falar dos comitês de gestão e das nossas expectativas em relação ao processo de gestão que nós estamos dando início no Ministério da Pesca, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre a minha entrada no Ministério da Pesca. Todos me conhecem da academia, eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco já há bastante tempo. E logo que se iniciou o ano, acho que exatamente há 6 meses, eu acho que era exatamente o dia 6 de janeiro, nós estamos aqui no dia 6 de julho, eu recebi, acredito, o primeiro dia útil do ano, e eu fui convidado pelo ministro Helder a vir a Brasília. Ele me ligou numa segunda-feira e disse, olha, eu quero conversar com você, mas você tem que estar aqui em Brasília amanhã. Aí eu disse, não tem problema, ministro, certamente. E no dia seguinte eu estava em Brasília conversando com o ministro, e a primeira coisa que o ministro Helder me falou foi, eu só tenho 2 perguntas para você. Eu disse, quais perguntas são essas, ministro? Ele me disse, quais são os problemas do setor pesqueiro nacional e quais são as soluções? Eu disse, mas somente essas 2 perguntas, ministro? Tão simples. E nós falamos bastante tempo, conversei quase mais de 1 hora, provavelmente, discorrendo, não é em pouco tempo que a gente consegue falar dos problemas do setor pesqueiro nacional, né? Então, foram vários, bastante tempo, mais de 1 hora, e, ao final, ele me disse, Fábio, eu já conversei com muita gente, conversei com várias pessoas, e muitos que aqui vieram me disseram muitas coisas diferentes, mas todos foram unânimes em me dizer que a estatística pesqueira nacional e a geração de dados científicos para dar suporte ao processo de gestão é a nossa principal deficiência, é por onde nós temos que começar a reconstruir o Ministério, e, portanto, essa será a prioridade da minha pasta. E, evidentemente, eu fiquei muito bem impressionado. No momento seguinte, ele perguntou, você gostaria de vir trabalhar aqui em Brasília comigo? Eu disse, não, ministro, não gostaria. Mas ele disse, você viria? Eu disse, se realmente for para fazer diferença, eu não tenho como negar a um convite como esse, tendo dedicado toda a minha vida à academia, tendo dedicado toda a minha vida
ao setor pesqueiro. E a razão pela qual eu estou contando essa história é para transmitir a vocês que a prioridade do Ministério da Pesca, centrada na geração de dados estatísticos e na reconstrução, ou na construção, na verdade, de um processo de gestão pesqueira que se fundamente na melhor ciência disponível, nos dados científicos, nos dados estatísticos, em dados estatísticos confiáveis, a partir de um processo participativo, foi um compromisso que eu ouvi como a principal prioridade do Ministério na primeira conversa que eu tive com o ministro Helder, e eu posso garantir a vocês que, desde então até hoje, em nenhum momento, em nenhuma das atitudes, em nenhuma das palavras que eu ouvi do ministro Helder, ele me decepcionou em relação a esse direcionamento, e não foi por outra razão que eu aceitei o convite dele e que lá estou até hoje trabalhando junto com o ministro, incansavelmente, para que nós possamos inaugurar esse novo momento da gestão pesqueira nacional. Momento esse que eu não tenho nenhuma dúvida, esse evento, de uma forma extremamente oportuna, somente se soma e confirma. Eu não lembro, não tenho lembrança, ao longo dos meus 30 anos, de jamais ter vivido um momento como esse. Jamais estive em uma reunião como esta, com a participação tão expressiva da academia, do setor produtivo e dos órgãos de governo que têm a responsabilidade pela gestão pesqueira no país. Talvez algum de vocês tenha tido essa oportunidade, eu não tive. Então, acho que essa reunião também marca claramente esse novo momento. E é importante que a gente traga já aqui algumas informações. A primeira delas é que é importante a gente lembrar que nós estamos no Ministério apenas há 6 meses. Pode ser um tempo longo, sob certa perspectiva, mas é um tempo curto, sob outras perspectivas. E a comparação que eu tenho feito é que nós estamos, de certa maneira, recebendo o Ministério como quem recebe uma locomotiva ou um trem que estivesse parado há vários anos. E colocar esse trem em movimento demanda um imenso esforço para que nós possamos quebrar a inércia desse imobilismo que nós viemos vivendo já há bastante tempo. Há muitas peças, havia certamente, já não tantas, mas havia muitas peças enferrujadas, e colocar esse trem para andar, essa máquina, que não é pequena para andar, demanda um enorme esforço e um grande sacrifício. Eu também tenho dito, e repito, e faço questão de repetir muitas vezes, que nós podemos, no Ministério da Pesca hoje, nós podemos até fracassar na nossa missão. Mas vocês podem ter absoluta certeza que não terá sido por falta de esforço e por falta de determinação. Aqueles que são mais próximos e que têm ido lá no Ministério, nos finais de semana ou em altas horas da noite, são testemunha disso que eu estou falando. Não tem sido, a equipe que hoje está lá no Ministério não tem poupado esforço, e não será, portanto, por falta de esforço que nós, eventualmente, possamos vir a falhar, porque, claro, isso pode também acontecer, mas estou extremamente confiante de que nós lograremos êxito na nossa missão, sendo esta uma missão que nós não vamos conseguir conquistar, um objetivo que nós não vamos conseguir conquistar sozinhos. Nós não vamos conseguir colocar esse trem em movimento sozinhos. Para que nós consigamos colocar esse trem em movimento, nós vamos precisar de todos os que estão aqui, nós vamos precisar de todas as pessoas na academia, nós vamos precisar do setor produtivo, nós vamos precisar de todos os nossos companheiros de governo para que nós possamos tirar esse trem da inércia em que ele se encontrava. A inércia ela é muito difícil de ser quebrada, mas ela trabalha com essa dificuldade nas duas direções. Da mesma maneira que é muito difícil colocar um trem parado em movimento, também é difícil parar um trem que esteja se movendo em velocidade nos seus trilhos. E é exatamente nessa condição que nós estamos, para a qual nós estamos trabalhando incansavelmente para colocar o Ministério da Pesca e a gestão pesqueira do país. Nós sabemos que nós vivemos num país em que as circunstâncias políticas estão muito longe de ter a estabilidade que nós gostaríamos. Então, todo o nosso esforço é para que nós consigamos movimentar esse trem, colocar esse trem numa velocidade e numa estabilidade de movimento, que da mesma maneira que foi extremamente difícil movimentá-lo agora no início, será também extremamente difícil para quem quer que seja, quaisquer circunstâncias que se apresentem no futuro, desacelerar ou parar esse trem. De fato, o nosso projeto não é um projeto
de governo, é um projeto do Estado brasileiro. Nós queremos, de fato, construir um processo de gestão pesqueira nesse país que seja irreversível e que faça da gestão estruturada, fundamentada em dados estatísticos pesqueiros confiáveis, em dados científicos gerados pela melhor ciência disponível no país e a partir de um processo participativo, um sistema irreversível na história da gestão pesqueira do país. Esse é o nosso objetivo. E é importante que a gente traga aqui alguns depoimentos de como isso está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, é preciso também ressaltar que, assim que eu entrei no Ministério da Pesca, não entrei na posição de secretário nacional de Planejamento e Ordenamento da Pesca, eu entrei como assessor direto do ministro e exerci esse papel durante praticamente 3 meses. Então, estou apenas há 3 meses à frente da Secretaria Nacional de Ordenamento e Planejamento da Pesca. Não é muito tempo, mas nós já conseguimos avanços significativos nesse tempo. Eu gostaria de destacar alguns para deixar bastante claro que esse compromisso ele não se resume a palavras, mas a ações que já começam a acontecer e sair do papel. A primeira grande conquista nossa foi destravar o processo de criação dos comitês permanentes de gestão. Quem vem acompanhando isso sabe que, desde que o Ministério foi criado, está na lei, inclusive, os CPGs existiam no papel e nunca haviam saído do papel. Pelo contrário, os CPGs que existiam à altura da criação do Ministério da Pesca, a exemplo do CPG dos atuns, eles foram desestruturados e praticamente desmontados. Foi nessa situação, em dezembro do ano passado, em que nós tivemos uma reunião do CPG dos atuns, alguns aqui lá estavam, em que, como presidente do subcomitê científico, então, àquela altura, eu disse com todas as letras para o Ministério da Pesca que era uma vergonha a forma como o Ministério, àquela altura, vinha tratando o CPG dos atuns e vinha tratando o subcomitê científico, que estava com as suas atividades paralisadas desde meados do ano de 2012. Nós estamos hoje vivendo uma realidade completamente diferente. Nós já realizamos a primeira reunião do subcomitê científico do CPG dos atuns e afins, a reunião que contou com a maior quantidade de pesquisadores, praticamente todos os integrantes do CPG, do subcomitê científico do CPG dos atuns e afins estiveram presentes. Nós deflagramos nesse momento, já na primeira reunião, o processo de construção do plano de gestão do CPG dos atuns e afins, ou seja, o plano de gestão da pesca de atuns e afins no Brasil. Já recebemos do subcomitê científico uma primeira proposta para a elaboração desse plano de gestão e estamos aguardando do subcomitê científico o envio do projeto científico que subsidiará as atividades do CPG. Da mesma forma, nós também já realizamos a primeira reunião do subcomitê científico do CPG da Lagosta, já realizamos também uma primeira reunião do CPG de Lagostas, aqueles que lá estavam, e eu aqui também identifico algumas pessoas, são testemunha de que nós tivemos avanços extraordinários nessa primeira reunião do CPG da Lagosta. Um exemplo desses avanços, sem querer tomar muito aqui do tempo de vocês, eu sei que todos estão ansiosos aí pelo momento que se segue, mas, enfim, apenas para registrar um dos avanços, nós conseguimos tirar como um dos encaminhamentos desse CPG, um dos resultados dessa primeira reunião do CPG de Lagosta, foi a decisão, o encaminhamento, pelo menos, de que, a partir de 2017, todas as lagostas que deem entrada nas indústrias nacionais terão que dar entrada inteiras. Isso significa que, com essa medida, nós estaremos praticamente resolvendo, por exemplo, o problema da pesca ilegal com redes de amalhar, por exemplo, da pesca da lagosta, que se arrastava há décadas nesse país. Então, há avanços significativos que estão sendo conquistados, tanto pelo CPG dos atuns como pelo CPG de Lagosta, que já começaram com a atividade dos seus subcomitês científicos, e com os demais CPGs que estão na iminência de serem criados. Eu posso anunciar para vocês que todos os CPGs marinhos já estão hoje na consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos uma expectativa muito iminente de que recebamos de volta esses processos para que possamos publicá-los certamente ainda nesse mês de julho. A nossa expectativa é que possamos fazê-lo já na próxima semana. Então, nós encerraremos esse mês de julho com todos os CPGs marinhos publicados e os CPGs continentais também já em processo final de formalização. Lembrando que nós saímos de uma proposta inicial de mais de 20 CPGs, que era absolutamente impossível de administrar, de tirar do papel. Nós reduzimos isso para 10 CPGs, 10 comitês permanentes de gestão,
com 2 câmaras técnicas, entendendo que certamente há divergências em relação à estrutura desses CPGs. Eu não tenho a menor dúvida que cada um aqui que fosse criar ou fazer uma proposta de estruturação desses CPGs faria uma proposta diferente. Então, eu sei que há questionamentos em relação às estruturas desses CPGs, mas para nós, para o Ministério da Pesca, o nosso maior desafio era destravar esse processo que estava paralisado há 3 anos. Nós conseguimos fazer isso, e nós estamos, portanto, a partir do início das atividades dos CPGs, que começou, como eu falei já, com as atividades do CPG dos Atuns e do CPG da Lagosta, e com os outros que se seguirão, nós estamos tirando isso do papel e colocando, transformando isso em ação. Todos sabem que nós tivemos uma redução brutal do nosso orçamento, nós tivemos uma redução de cerca de 80% do nosso orçamento. Isso, claro, nos obrigou a fazermos uma reestruturação, mas tenho a alegria de poder dizer a vocês que, fiel ao seu compromisso de priorização das atividades do CPG, de priorização das atividades de gestão e estatística pesqueira, nós temos assegurado hoje no orçamento, nos parcos recursos do Ministério da Pesca, não apenas todas as reuniões dos CPGs até o final desse ano, como a dotação dos seus subcomitês científicos, que são 12 subcomitês científicos. Nós alocamos 12 milhões de reais para os subcomitês científicos, através de um termo de referência que já está nesse momento no CNPq, na expectativa de que o edital seja publicado até agosto. O termo de referência já foi preparado e está sob análise do CNPq. Então, muito em breve, acredito que até agosto nós já estejamos em condição de publicar o termo de referência, na verdade, o edital de chamada para a retomada das atividades dos subcomitês científicos. Ainda esta semana, nós esperamos estar disponibilizando no site do Ministério da Pesca uma chamada para, convidando pesquisadores nacionais que tenham interesse de participar dos vários subcomitês científicos dos CPGs. E muita gente tem dito, Fábio, colocar esses 12 CPGs para funcionar vai ser um enorme desafio nesse semestre que agora se inicia. É evidente, será, não tenho a menor dúvida em relação a isso, mas talvez surpreenda vocês. O que mais me preocupa não é a realização das reuniões, não é o início desse processo de gestão no âmbito dos CPGs. Algo que me preocupa bastante é nós conseguirmos resgatar a credibilidade da academia, da comunidade científica no processo de gestão pesqueira desse país, e me preocupo bastante se nós, de fato, conseguiremos tripular esses subcomitês científicos com os pesquisadores que precisamos. É fácil fazer essa conta, são 12 comitês científicos, cada um dos quais com 12 pesquisadores. Não vai ser fácil nós conseguirmos reunir esse número de mais de uma centena de pesquisadores nacionais para se engajarem nesse esforço desse processo de gestão, mas, como disse, esses subcomitês científicos, eles estarão mais fortes do que nunca. Essa chamada e esse convite que nós estamos, inclusive, nesse momento, fazendo à academia, ele não é um convite vazio, ele é um convite que vem amparado pela alocação dos recursos necessários para que nós possamos realizar as pesquisas científicas de que precisamos para dar subsídio aos processos de gestão no âmbito dos vários comitês. É importante destacar também que, no âmbito do edital que nós estamos construindo com o CNPq, grande parte desses 12 milhões de reais que nós estamos alocando, e ressalvando aqui que é possível que nós não consigamos alocar os 12 milhões esse ano, mas o edital sairá nesse valor. Então, é possível que nesse ano de 2015 nós talvez tenhamos que alocar um montante um pouco menor, que será complementado logo em seguida, no ano seguinte. De qualquer forma, os 12 milhões não é para este ano, os 12 milhões é para o primeiro ano de trabalho dos subcomitês científicos, de forma que não haverá nenhum comprometimento das atividades do subcomitê científico no momento em que avançarmos um pouco em termos orçamentários no próximo ano. Mas é importante destacar que esses recursos incluem, grande parte desses recursos, o pagamento de observadores de bordo, e a solução que nós construímos foi através da contratação de profissionais formados e de profissionais em formação, portanto, de graduandos, com bolsas do CNPq.
Tá? Pelo menos num primeiro momento, é dessa maneira que nós estamos querendo resolver a necessidade crucial que nós temos de observadores de bordo, e esperamos, com isso, de certa maneira, revitalizar todo o segmento acadêmico de formação de pessoal na área de recursos do mar. Estamos, evidentemente, nos aproximando do PPGMA no âmbito da CECIRM para desenvolvermos esse trabalho de revitalização através dessas bolsas que serão disponibilizadas. Nós entendemos que, em alguns aspectos, em vários, essa talvez não seja a solução ideal, mas tem várias vantagens. Claro, serão exclusivamente observadores científicos, mas será uma maneira de nós incorporarmos aí uma parcela significativa de profissionais já formados que não estão hoje engajados na atividade científica, e terão essa oportunidade, como tiveram na época do programa Revisê. Não me lembro, na época do programa Revisê, em nenhum momento em que nós tivéssemos, em um único ano, a alocação de 12 milhões de reais. Aqueles que dividiram comigo a condução dos trabalhos do programa Revisê podem testemunhar isso. Então, nós estamos alocando em pesquisa sobre os recursos pesqueiros nacionais, certamente o maior volume de recursos jamais alocado, no momento, em um ano em que nós tivemos a maior restrição orçamentária, não apenas na história do Ministério da Pesca, mas entre todos os ministérios. Eu acho que isso, por si só, já é um demonstrativo bastante loquaz, bastante eloquente do compromisso do Ministério da Pesca e Aquicultura hoje com a geração de dados científicos e também com a geração de dados estatísticos, e nós vamos falar com mais profundidade sobre isso na nossa apresentação amanhã. Nesse sentido, cabe registrar que insisti bastante aqui com a nossa parceira, com a Mônica, com a Oceana, que tem participado desse esforço de reconstrução conosco, para que nós tivéssemos a oportunidade, no dia de amanhã, de apresentarmos o nosso projeto de estatística e gestão pesqueira nacional, com uma única intenção, a de sermos criticados, de podermos ter a oportunidade de recebermos a crítica desse grupo extremamente seleto de pesquisadores, de pescadores, do setor produtivo de uma maneira geral, de representantes de outros governos que terão, assim, a oportunidade de aportar as suas críticas, com as quais e em função das quais nós poderemos certamente balizar e ajustar esse processo de construção, que é um processo dinâmico. A gente tem que ter esse entendimento. A gestão pesqueira é um processo extremamente dinâmico. Então, a própria estruturação dos CPGs não é algo definitivo. Se nós, ao longo do curso, percebermos que essa estrutura ela não está funcionando, ou que é possível adotarmos uma estrutura que funcione de maneira mais eficiente, certamente assim o faremos. É importante também pautar aqui um outro exemplo que também foi de gestão, que também foi destravado e que vinha sendo judicializado já há bastante tempo, é o processo de ordenamento da pesca da tainha. Todos sabem que era um processo que vinha vinha sendo judicializado já há bastante tempo. Nós tivemos uma reunião no Ministério da Pesca que contou com todo o setor produtivo, pesca industrial, pesca artesanal, setor acadêmico. Tivemos a participação da academia com o Ministério da Pesca e com o Ministério do Meio Ambiente, e tivemos um mini CPG, na verdade, que tratou da questão da tainha. Tivemos um primeiro momento que durou quase toda uma manhã com a apresentação dos dados científicos. Com base na apresentação desses dados científicos, nós guiamos, orientamos, fundamentamos toda a discussão que se seguiu. Em um dado momento, nós estivemos muito próximos a adotarmos cotas de captura para a pesca da tainha, que seria uma medida de ordenamento revolucionária. Por algumas razões ainda não foi possível, certamente porque ainda não estávamos no momento de amadurecimento necessário para essa inovação, que será, não tenho a menor dúvida, um dos instrumentos fundamentais no futuro muito próximo da gestão pesqueira nacional, junto com outros instrumentos, sobre os quais não vale a pena aqui descer em maior grau de detalhamento, mas conseguimos construir um consenso em uma medida de ordenamento que rompeu com esse processo de judicialização, que já vinha durando, como eu disse também, vários anos. Então, acho que esse também é um avanço significativo e que é um testemunho absolutamente inequívoco de que gestão pesqueira só se pode construir a partir de dados científicos e a partir de um processo participativo que reúna no mesmo debate todos os atores envolvidos com a atividade pesqueira, a academia e o setor produtivo, além do próprio governo, evidentemente. Bom, uma outra coisa também que eu tenho repetido bastante é que acredito, e
e essa reunião também marca esse momento, que nós estamos, ao inaugurarmos esse momento, também, acredito, inaugurando uma nova atitude que todos nós temos que, de agora em diante, praticar. Eu acho que nós estamos todos um pouco traumatizados por um passado não muito feliz na história da gestão pesqueira desse país, mas é preciso que nós tenhamos consciência de que o momento de atirar pedras, de jogar pedras, ele passou. Eu acho que nós estamos hoje no momento de carregar pedras. Todos nós temos que carregar as pedras que nós sejamos capazes de carregar para juntos construirmos as pontes de que precisamos para construirmos esse novo momento na gestão pesqueira nacional. Gostaria de falar, por fim, também, e em outro fato que eu considero marcante desse novo momento, que é a melhoria substancial do relacionamento entre os ministérios. Eu acho que nunca o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério do Meio Ambiente viveram um momento de relacionamento tão profícuo, tão tranquilo, tão produtivo, como o momento que nós estamos vivendo hoje. E faço aqui um registro particular da alegria que tem sido trabalhar com Hugo Vecílio e agora secretária, obviamente, passaremos a trabalhar mais de perto, mas eu não tenho a menor dúvida de que a melhoria desse relacionamento e a forma como os ministérios hoje estão se relacionando é um componente absolutamente fundamental para que o processo de gestão compartilhada funcione. Nós temos dito muito lá no Ministério da Pesca, como um dos lemas nossos, de que nós tínhamos um processo em que as secretarias não trabalhavam de forma muito coordenada, vamos colocar dessa maneira. Hoje, nós temos o lema de que todos somos Ministério da Pesca, então as secretarias estão trabalhando de uma forma harmônica, como nunca trabalharam antes, e aqueles também que têm se aproximado um pouco mais do Ministério da Pesca hoje podem dar claramente esse testemunho, e essa maior harmonia do trabalho entre as secretarias, ela tem também sido vivenciada claramente entre os ministérios. É óbvio que nós teremos nossas divergências, sempre teremos, claro, nós temos objetivos distintos, missões distintas, então essas divergências, elas necessariamente terão que acontecer, como terão sempre que acontecer as divergências entre o setor produtivo e o setor mais voltado para a conservação. É evidente, o importante é nós entendermos que, ao final, estamos todos em um mesmo barco, e que dessa divergência nós temos que ser capazes de construirmos conjuntamente, a partir do esforço de todos nós, a convergência, o consenso necessário para assegurar, por um lado, a sustentabilidade socioeconômica da atividade e, por outro, a conservação de todos os estoques explotados. Eu não tenho a menor dúvida de que todos que aqui estão, setor produtivo, academia e governo, todos eles dividem, compartilham esse objetivo. Claro, com visões diferentes, com entendimentos diferentes, com perspectivas diferentes, mas todos aqui, todos nós temos esse mesmo objetivo de assegurar a sustentabilidade socioeconômica da atividade e a conservação dos estoques pesqueiros explotados. Eu acho que eu já falei um pouco demais, mas queria trazer para vocês aqui essa palavra do Ministério da Pesca, essa palavra que é do ministro Helder, que é hoje o objetivo e a orientação política do Ministério da Pesca, na certeza, e trazer para vocês essa certeza de que, de fato, esse novo momento da gestão pesqueira no Brasil não é um discurso vazio, é um momento que já está acontecendo, que já está se transformando em ação, e precisamos de todos vocês para que essas ações se acelerem cada vez mais e esse processo de transição e de construção desse novo momento possa ocorrer da forma mais rápida possível. Muito obrigado. Dando sequência, passamos a palavra agora para Ana Cristina Barros, secretária de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, para suas considerações. Obrigada, Ulisses. Eu vou agradecer a todos da Oceana aqui em nome da Mônica. Mônica, muito obrigada pelo convite. Fábio, obrigada pelas referências, boas referências à secretaria. Parabéns a todos por estarem às 8h20 aqui, ouvindo a gente falar. Acho que, do que eu ouvi aqui, primeiro de tudo, parabéns à Oceana pelo seu primeiro ano no Brasil. Eu venho da sociedade civil,
E venho de uma tradição de gestão terrestre, de gestão de florestas. Não acho que isso me fragiliza para discutir a pesca, mas me deixa num fórum em que eu conheço pouca gente, isso é curioso, mas me deixa também com a certeza de que um grupo sério, profissional e dedicado como a Oceana, e eu já dizia isso antes de chegar ao Ministério, quando soube da chegada da Oceana e da RARE no Brasil, que, uau, são as grandes novidades dos próximos tempos na gestão ambiental. Duas organizações fortes, de reputação, e que vêm para discutir a agenda marinha e pesqueira, junto com os movimentos sociais, junto com governos, mas vem para somar. Então, parabéns pelo primeiro ano e muito bem-vindos. E aí, bem-vindos, Fábio, você falou algumas vezes, né? Estamos no mesmo barco, estamos no mesmo barco. Só para fazer um pouco de brincadeira com a diferença de perspectiva, somos o mesmo peixe. Eu vou lançar o hashtag Somos Todos Budião Azul. Mas vamos mudar de lado mesmo. E hoje eu conheci o budião azul. Achei lindo, que peixe lindo. Né? E então estou pronta para usar essa marca na campanha. Falando sério aqui agora, não precisa dizer que toda brincadeira tem seu fundo de verdade, né? Falar de gestão de pesca no Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria, remete ao nosso projeto de GEF-MAR e ao compromisso de levar as áreas de conservação marinha hoje de 1,5% de cobertura do espaço costeiro e marinho a 5%. O projeto para isso, os recursos para isso, as primeiras articulações de governança estão prontos. Remete a gente a falar de GERCO, CIRME, como nossa parceria com a Marinha, na Comissão de Gestão de Recursos do Mar, o Fábio também já mencionou. Remeteria a gente a falar de licenciamento de petróleo, licenciamento de portos. Todos temas importantes. Hoje, nenhum mais importante do que a Portaria 445. E quando a gente olha para a portaria, a gente vê o resultado de um esforço que começou de forma brilhante, junto com os temas das espécies terrestres, de fauna e flora do país. O Brasil fez um dos maiores esforços de compilação do conhecimento científico sobre a sua biodiversidade. Tinha um negócio lindo na mão, é como você preparar um bolo maravilhoso e, na hora de levar para a mesa, tropeçar e deixar cair. A gente aceita e compartilha das críticas de que o processo, no final, pecou em não ter construído o detalhamento das listas na forma da portaria, de uma forma mais participativa, de uma forma mais consultada, né, Célia? Já falamos sobre isso. A gente concorda, a gente acha que é parte do processo de gestão errar, reconhecer o erro e consertar. O que a gente não concorda é que isso joga todo o mérito da portaria fora. Isso dói. Isso a gente também não concorda que a situação da portaria hoje suspensa pela Justiça. A portaria está suspensa. A gente acha que isso é de uma afronta às competências do Ministério. E, na verdade, a liminar, de fato, fala disso. A crítica da Justiça hoje diz que o Ministério do Meio Ambiente não tem competência para dizer que aquelas espécies estão ameaçadas e que aquelas outras devem seguir regras para a gestão. Isso mostra que a gestão compartilhada da pesca entre nós, né, Fábio, MPA e MMA, foi um grande feito, e aí esse bolo ainda está no forno, porque ele ainda precisa sair, a gente ainda precisa entender melhor isso, a gente ainda precisa deixar mais claro isso para a sociedade, para a justiça, para o legislativo, para todo mundo. No mínimo, usando uma metáfora bastante vulgar, cachorro que tem 2 donos morre de fome. A gente precisa, então, se coordenar
para ver exatamente o que é a gestão compartilhada. E eu fiquei muito feliz de ouvir aqui toda a sua elaboração, Fábio, falando das iniciativas do Ministério da Pesca na gestão da informação, das estatísticas pesqueiras e do dado científico. Música para os meus ouvidos frente a tudo que eu ouvi nos últimos tempos sobre os desafios da gestão. Então, parabéns. Obrigada por trazer isso para a mesa e para o meu conhecimento agora, mas para a mesa é muito mais importante do que trazer isso aqui para o meu conhecimento. Gestão compartilhada que a gente precisa equacionar e explicitar, não só com o Ministério da Pesca. A gente precisa fazer isso na relação, consolidar essa gestão compartilhada na relação do Ministério, ou da Secretaria, e é uma agenda que eu tenho aqui com o Hugo, compromisso nosso, com os movimentos sociais, com as ONGs, com a academia. A gente não vai fazer sozinho, nem vocês, nem o Ministério da Pesca, vamos ter que fazer juntos. E os canais de diálogo a gente vai ter que revitalizar. Difícil a beça, difícil vir lá de Belém, né? É mais longe ainda que Belém, né? Vir lá do Marajó, mais difícil ainda, né? Ó, lá de Bragança. Olha, então, a comunicação, a distância física, a distância cultural, são distâncias que a gente tem que romper num ritmo que não é favorável a nós que queremos construir juntos alguma coisa. Então, vamos ter, sim, que carregar muita pedra, Fábio, para a gente poder equacionar essas relações. A gente tem que resolver a gestão compartilhada dentro do próprio Ministério. Estava conhecendo hoje dificuldades dos gestores que são do Ministério, mas que estão lá na ponta. Gestores de unidades de conservação que, às vezes, ou por falta de orientação, ou por falta de entendimento, não estão alinhados com as políticas que a gente está discutindo aqui em Brasília. Claro que a gente pode reclamar, dizer que o cara é isso e aquilo. Isso é um problema de gestão. É um objeto que a gente tem que lidar. É um problema que a gente tem que lidar. Então, eu acho que a gente está nesse caminho. A gente tem isso bem mapeado. Temos uma equipe muito pequena, mas temos uma equipe muito motivada, conhecedora e muito capaz. Então, eu acredito muito que a gente consegue equacionar, sim, muito mais aquilo que compete diretamente à forma de atuação da Secretaria e do Ministério. A nossa relação, eu estou confiante também, Fábio, que pode ajudar a agregar confiança no processo e mais qualidade. A relação com vocês, Oceana, RER, Confrem e outros representantes dos movimentos, eu acho que isso tudo adiciona para o processo que a gente quer manter, na verdade, ou revitalizar, porque é um processo que já existe e a gente tem agora que agregar um pouco mais de qualidade. E aí, agregar qualidade, a gente tem que também fazer um momento de agradecimento. E aí eu queria aqui, de público, agradecer de novo à Oceana por ter coordenado, junto a várias outras organizações e pesquisadores, o manifesto de apoio à portaria. Manifesto que foi publicado semana passada, 2 semanas atrás, que teve uma validade importantíssima, primeiro por trazer junto 2 ferramentas poderosíssimas, que são o conhecimento científico e a política. Trazer isso, levamos isso juntos, levamos cada um da sua via, mas isso foi para dentro da Comissão de Agricultura do Congresso Nacional. Eu espero que a gente possa levar isso para o Judiciário e para outras comissões. Acho que o Congresso Nacional precisa entender mais, e eu acredito de verdade que é um problema de entendimento do que se propõe quando se elabora uma lista, onde se faz uma portaria que tem restrições porque a nossa busca aqui é por um balanço. É o balanço da manutenção da espécie e é o balanço do uso. Não pode ser só conservação e não pode ser só uso. Não é tão difícil de entender. E aí a gente vai ter que ponderar como é que esse balanço vai se dar. Hoje, com a portaria suspensa, um caminho que a gente pretende seguir é o que já estava posto lá. Os grupos de trabalho, as discussões da regionalização das regras de conservação, da discussão das regras de uso, são coisas que a gente acha que podem continuar
na esfera de elaboração técnica, preparando para um momento de resgate desta ou de uma nova portaria. Acho que a gente tem elementos, como você já bem falou, Fábio, de caminhos complementares igualmente necessários da estruturação dos comitês de gestão, do controle da pesca ilegal, a sua revitalização das ferramentas de gestão das estatísticas de pesca. Tudo isso agrega. Agora, a gente precisa colocar isso no mapa, numa estratégia nossa que diga como a gente vai lidar, nós aqui, interessados na boa gestão, na gestão sustentável da pesca, como é que a gente monta isso numa estratégia que resgata a lista, que fortalece a gestão, que fortalece o usuário, que fortalece a gestão lá na ponta, que revitaliza a relação com o Congresso. Queria muito, Mônica, que com a experiência internacional que vocês, parabéns de novo, trazem aqui para essa discussão, pudesse haver uma conversa, um início de discussão de uma estratégia de como a gente vai seguir adiante, politicamente. E aí tem um tanto do conhecimento científico, tem a força política do conhecimento científico, quando o pesquisador assina ou faz uma recomendação ou fala à imprensa, tem um foco a ser dado, quer dizer, como eu disse no início, tem escolhas, quer dizer, tem objetos na disputa política que a gente tem que fazer. Há muitos que escolheram como objeto o Ministério do Meio Ambiente. É fácil, pode bater no Ministério, vai piorar suas chances de ter sucesso na gestão ambiental. Se você quer o componente ambiental e do uso sustentável nessa discussão, é melhor escolher outro alvo. A gente aqui em casa faz a discussão, recebe a crítica, faz esse meia-culpa público, como eu fiz agora, mas se for para a rua enfraquecido, não é ouvido. A gente perde todo mundo junto. Então, o que eu trago aqui para vocês é o meu compromisso, Ana Cristina, o compromisso da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, fala aqui também a secretária, estendo isso aos compromissos do Hugo, de que, com base no conhecimento científico que a gente tem acumulado, com a boa agregação de informação e com a força dos movimentos sociais e acadêmicos, a gente retoma a gestão da pesca. Vamos precisar, e eu tinha um professor que eu admirava muito, que sempre me disse que, para fazer alguma coisa coletivamente, se precisa de muito mais do que um objetivo comum. Precisa de uma arte e de uma ciência da ação coletiva. E é isso que a gente vai ter que bolar junto. Que arte e que ciência existe para que nós trabalhemos em conjunto? Ingrediente primordial disso? Confiança, respeito e diálogo. Eu espero que a gente consiga fortalecer esses 3 ingredientes e o resto vem como consequência. Muito obrigada, desejo para vocês um ótimo evento. Está encerrada essa mesa de abertura. Agradecemos a participação de todos os seus componentes. O primeiro simpósio internacional sobre o manejo da pesca marinha no Brasil, desafios e oportunidades, prossegue amanhã nesse mesmo local, a partir das 9 horas da manhã, conforme a programação. Convidamos agora a todas e todos para um coquetel que será servido no térreo, onde poderão também visitar a exposição Pescarias do Brasil, com imagens do acervo da Oceana, de autoria do fotógrafo Bento Viana, mostrando cenas da costa brasileira, nossos barcos, nossos pescadores e peixes. Muito obrigado.